Aleluia. Sei que a gente já orou 10 minutos e tal, aquela coisa toda, mas existem duas coisas que não faz mal a ninguém: oração e canja de galinha. Canja de galinha não faz mal a ninguém, irmãos. E oração é um negócio. Eu estou com uma frase agarrada na cabeça, isso ela está me conduzindo esses dias. E a frase diz assim: a oração matará o pecado, ou o pecado matará o desejo de orar. Uma das duas coisas. Ou você orando vai matar o desejo de pecar, ou o pecado vai matar o desejo de orar. O que você quer? Eu prefiro orar, irmão. Eu prefiro orar. E diz a palavra do Senhor que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Muito pode. E não disse assim, ó, que é uma coisa aqui, que é outra ali, não. Ela disse, muito pode. Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração por ele, a Deus. E o que aconteceu? As portas da cadeia foram abertas de uma forma sobrenatural. Na verdade, eu estava lendo esse texto hoje de manhã. Na verdade, irmãos, não mostra que a porta foi aberta, não. Mostra que eles saíram. É pior ainda. Porque quando eles correram lá para verificar, a porta estava super trancada, mas os caras tinham passado. Agora, como é que eles passaram? Aí, se eu for tão espiritual, vou acreditar. Eles atravessaram a porta. Ou também, o anjo que abre, ele pode fechar, né, irmão? Porque ele mete a chave lá, não é? Ok? Então, irmãos, com vocês, eu quero orar pelo país. Vamos orar pela nação. Coloca a bandeira do país aqui atrás. Vamos orar pelo nosso país, irmão. Vamos orar pelo nosso país. São 30 dias de oração. São 30 dias de clamor, irmãos. São 30 dias de busca em prol do nosso país, irmãos. Em prol do nosso país. Nosso país pertence ao Senhor Jesus, irmão. Não é ninguém com pacto com o outro lado que vai ganhar esse negócio, não. Nós seremos governados pelo justo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, irmão. Então levante a sua mão, estenda a sua mão para a bandeira do país e vamos orar pela nossa nação. Pai, nós queremos, Senhor, levantar a nossa voz em oração, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, aleluia, invocar a Tua presença. Senhor, nós continuamos, Senhor, em oração. Nós continuamos em clamor. Pai amado, o Senhor tem recebido os nossos jejuns, Senhor, que temos feito, as orações na madrugada. Pai amado, e agora, Senhor, nós como igreja clamamos pela nossa nação. Desperta esse país, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Pai amado, agora há um quadro, Pai amado, propenso para o Senhor realizar um milagre. Pai amado, muitas pessoas dizem não tem mais jeito, não tem solução, mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Então toma, Senhor Deus, nossa nação nas Tuas mãos. Abençoa de norte a sul. Pai amado, em nome de Jesus, que toda obra maligna, que todo o trabalho feito, Senhor, seja tornado agora, Pai amado, sem efeito, Pai, pelo poder que é no Teu nome, e na concordância declaramos que a nossa nação Te pertence, Senhor. Em nome de Jesus, você diga amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu tenho tantos textos aqui que poderíamos abrir a Bíblia para começar, mas eu vou utilizar 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos:
Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo de palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Amém. Eu quero falar com vocês, irmãos, sobre o que nós carregamos, aquilo que nós carregamos, o que nós trazemos sobre nós. Na verdade, irmãos, tanto Deus quanto o diabo são muito reais. Você acredita nisso? Amém, irmão? Deus é tão real, o mundo de Deus é tão real quanto eu e você, esse mundo que nós temos aqui agora. Alguns vão dizer, segundo a palavra diz, que as coisas naturais, elas refletem as coisas espirituais. Então, existe um mundo tão real, um mundo espiritual tão real quanto esse nosso. Com anjos, arcanjos, querubins, serafins, a pessoa divina. Como também existem as questões espirituais do outro lado. Como demônios, como seres, principados, potestades, príncipes dominadores, esses demônios mais de ralé que se manifestam corporalmente, porque na verdade, vocês sabem disso, os demônios mais graduados, eles não se manifestam corporalmente. Então, quando você vê essa bobeirada aí, alguém falando aí, eu sou Lúcifer, acredita nisso não, irmão. Lúcifer é um ser tão grande, tão grandioso, tão poderoso, que se entrasse no corpo de alguém, rachava o corpo da pessoa no meio. Isso é conversa fiada, ok? Então, mas todo mundo aqui, mas a maioria absoluta, já chegou em algum lugar. Você já chegou em algum lugar que o lugar estava carregado? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão só para eu saber. Já? Você já chegou num lugar que você falou assim: Jesus amado, você se arrepiou e você fala assim: rapaz, esse lugar está pesado. Hã? É. Domingo estava pesado aonde? O Brasil estava pesado. O pastor Renan está dizendo que o Brasil estava pesado. Então, você já foi, você tem essa experiência, alguns têm essa experiência, de estar num lugar que você fala assim: rapaz, que coisa, que peso que tem esse ambiente. A quem já faz visita, já foi visitar alguém aí, que alguém estava passando um problema terrível, sentiu isso, não é? Aí os cabelinhos do braço arrepia todo, não é? Os cabelinhos arrepia todo. Jó fala sobre esses arrepios. Tem gente que acha, olha, rapaz, estou todo arrepiado, né? Porém, aí, por exemplo, chega determinadas pessoas no ambiente, passa por você, você fala assim: rapaz, eu senti uma coisa ruim quando essa pessoa passou aqui. Rapaz, essa pessoa, quando chega, ela muda o ambiente. Por quê? Porque você acha que essa pessoa está carregada de uma força contrária. Já aconteceu com você? Já. Aí, seca até a planta, como o irmão Carlos está falando, não é? Pode ser coisa dos antigos, mas minha avó cansou de falar, falava isso com a gente direto. Vovó falava isso direto. Na posse, e tinha um cara que, quando ele chegava na casa, ele tinha que guardar as galinhas e os pintinhos tudinho. Porque se o cara chegasse, ele falasse assim: que galinha bonita, a galinha, pofo. Caía, é sério, vovó, não é, Wagner? Vovó não falava? Entendeu? É. A galinha caía. Vovó dizia que se eles quisessem qualquer fruta no pé, era só pedir para o cara falar. O cara falou assim: que fruta bonita. Ela, pofo, caía. É.
A malignidade. Isso aí parece que é fácil de achar, né? Parece que é fácil de identificar. Você vê um filme de terror e você não gosta daquilo, mas você continua vendo, né? Não é? Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Para ver essas coisas eu vejo aqui na igreja. Vou parar meu tempo vendo esses troços? Eu não. De jeito maneira. Mas de jeito nenhum eu vou parar para ver filme de terror. Principalmente esses de demônio. Esses filmes que o cara fica assim. Hã? Não, de jeito nenhum. Por quê? Por que eu gosto de ver filme de super-herói? Por que eu gosto de ver Capitão América? Porque eu sei que é tudo mentira, velho. Eu sei que é tudo mentira e o bem sempre vence o mal. Entendeu? Agora, esses filmes, irmão, que o troço dá errado no final, eu não gosto desses troços, não. Agora, quando eu vou ver um filme... Quando passa um filme desse demônio, eu falo assim, não, eu sei que isso é verdade, meu irmão. Eu não quero essa coisa nada. Porém, eu já falei isso para vocês, um sábado de tarde, que eu estava passando roupa, Kátia com as crianças novinhas, né? E aí cada um tem que se virar nos 30, né? E aí, como eu passo bem roupa, ou pelo menos passava, né? Pelo menos passava. Então, eu fiquei do sábado lá, estava passando, e aí eu fiquei vendo um filme. Como é que é o nome do filme? Van Helsing. O pessoal já até sabe o nome, já até decorou o nome. Van Helsing, que é a briga lá, que era o Wolverine, o ator do Wolverine, que o filme é isso, é um lobisomem contra um vampiro. E no final, meu filho, quando o lobisomem luta com o vampiro, cada um tem mais dente do que o outro, cara. Uma coisa assim, sinistrona, cara, sinistrona. E acabou. De dia, né, meu? De dia é mole, né? Eu quero ver de noite, meia-noite, você sozinho, assistir uns negócios desses. Acabou. Eu acabei de passar roupa, eu fui na padaria comprar pão. Diante do Espírito Santo que está aqui, que não me deixa mentir. Quando eu estou chegando na padaria, o Espírito Santo falou comigo assim, literalmente, como eu estou falando com vocês. Só que ele não falou aqui. Ele falou aqui. Ele falou comigo, estou dizendo para vocês. Irmão, quando Deus não fala comigo, você pode ter certeza que eu vou estar calado. Mas se Deus falou comigo, eu vou morrer dizendo, Deus falou comigo. Irmão, Deus falou comigo. E ele disse assim, eu estou triste com você. Porque você passou quase 2 horas na presença dos demônios. Assim é o que ele falou. Você jogou 2 horas da sua vida estando diante de demônios. Aí, aonde que eu quero chegar com relação a isso? Parece que o mal é muito perceptível. Se você chega num ambiente carregado, uma coisa assim maligna, o pessoal aí que visita e tal, essa turma toda aí, que você sente isso. Porém, eu quero dizer para você que a coisa benigna, a coisa divina deveria ser na mesma proporção e maior. Aí, ó, o silêncio sepulcral. Porque quando é o inverso, você muitas vezes não percebe. Aí, por exemplo, você vai numa casa da pessoa dessa carregada, você sente o arrepio, aquele troço ruim. A minha pergunta, o que as pessoas sentem quando vão na sua casa? O que as pessoas sentem quando elas vão na sua casa? Na verdade, as pessoas, quando fossem na minha casa ou na sua casa, elas deveriam dizer assim, rapaz, eu estou todo arrepiado, cara, porque tem um negócio maravilhoso aqui nesse lugar aqui, rapaz. Eu sinto um negócio muito especial aqui nessa casa aqui. Eu não sei explicar, mas eu sinto uma paz. Por quê? Porque, irmão, se o diabo é real, Deus é mais real do que o diabo, gente. Então, se essas pessoas são canais, são condutores, semicondutores de mundo espiritual, eu e você também somos condutores, irmão, da presença de Deus. Eu não consigo aceitar essa coisa, essa neutralidade. Eu e você, irmãos, não podemos ficar em cima do muro. Eu e você não fomos chamados, irmãos, para ficar em cima do muro. Gente, a Bíblia quando fala em Apocalipse, oxalá que fora quente ou fora frio, porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca, as pessoas pensam que isso fala com relação
a ser pentecostal ou mais ou menos pentecostal. Tem nada a ver, fala de utilidade. Ou a água seria quente, porque esse era o problema da igreja de Laodiceia, que eles faziam aquedutos porque eles queriam as águas termais que havia em Roma e havia em Corinto. Então eles queriam trazer essas águas quentes para fazer as termas lá. Só que a distância de trazer a água era tão grande que a água, quando chegava, ela já não estava quente. Porque o banho tinha que ser quente. Ou então eles queriam as águas frescas que Corinto tinha, um veio de água natural debaixo da cidade, aonde se gelava o vinho. Por isso que em cada casa em Corinto tinha um poço para poder pegar essas águas frescas. Então a água nem era fria para beber, nem era quente para tomar banho, era morna. Aí ele falou assim, então eu vou vomitar você na minha boca, porque você não serve nem para uma coisa nem para outra. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que é santo, santifique-se ainda. E o que é sujo, suje-se ainda. O meio termo não vale para Deus, irmão. Então aquela coisa, eu sou de Deus, irmão. Ô, irmão, pelo menos aí dois aí falaram assim, eu também, irmão. Se eu falei que eu sou de Deus, você vai dizer amém, você está confirmando que eu sou. Você tem que dizer o quê? Eu também. Irmão, eu sou de Deus, irmão. Agora, o quanto você é de Deus, o quanto você é de Deus. Ah, pastor, eu sou de Deus. Amém. Beleza. Você já viu que existe uma... Não sei como é que eu posso dar o nome da situação. Está me faltando a palavra. Quando você usa perfume. Quando você... Vamos colocar que você comprou um Carolina Herrera. Um Light Blue, que é um dos melhores perfumes que existe. Uma coisa maravilhosa. Caro para raio, mas é maravilhoso. Aí você bota o Light Blue, você sente, cara, eu estou cheiroso pra caramba. E tem gente que acha, né, que quanto mais, melhor. Chapa aquela parada. Chapa aquele negócio. Aí você, a princípio, você sente que você está cheiroso. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você já não percebe o quanto de perfume você tem. Você mesmo não percebe. Ok? Você não percebe. Quem percebe são os outros. Na verdade, com as coisas divinas, deveria ser mais ou menos assim. As pessoas deveriam perceber que existe alguma coisa em nós, com aquela célebre frase, há alguma coisa diferente em você. Porque o problema é quando eu acho que eu estou perfumado e na verdade não estou. Ok? Quantas vezes eu já vi gente suado, saindo de servente de pedreiro? Olha lá. Rapaz, coisa linda isso, né? Coisa linda. O que Jesus faz na vida? Isaías já foi meu chefe. Bate a mão aí, Isaías. Bate a mão aí, minha ovelha. Já foi meu chefe. Isso era o Lorde. Isso era um Lorde na obra. Você acredita que esse camarada, ele trabalhava de calça social? Breião puro. Calça social, chinelo de dedo. E, irmão, eu terminava o dia todo lambuzado da cabeça aos pés. Ele não tinha uma gota de nada. Mas ele cansou de ver a turma. Pergunta ele aí, ó. A turma, meu filho, toda suada, quando chega de tarde, na hora de ir embora, aí o camarada vai na caixa d'água, porque toda boa obra tem uma caixa d'água, ok? O cara vira ali, ele jogou uma água ali, e ele ia lá e pegava um Tally Roll, ou um Avanço, que é aquele nossa! Entendeu? Um Avanço, um marrom, e chapava. Rapaz, e ele está achando que ele está abafando, e você passava por aquele cara, aquela coisa azeda. Aí é o problema, irmãos, quando eu acho que eu sou de Deus, mas ninguém percebe que eu sou de Deus, cara. Eu quero falar com você sobre isso, o que nós carregamos. Sobre isso que eu quero falar para você, não só para você, eu quero falar para mim aqui hoje. Porque a palavra de Deus, ela vai falar comigo aqui. O que diz esse texto? Às vezes nós parece que confundimos isso aqui. Esse texto aqui fala que o rei Saul, você está com a Bíblia aberta? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul.
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aqui eu vou explicar para vocês. Esse espírito mau não é do Senhor. Ok? Amém? Mas, pastor, está um monte de vezes repetido, espírito do Senhor, o espírito mau do Senhor e o espírito mau de Deus. É porque quando esse texto foi escrito, os israelitas tinham a concepção que toda a divindade vinha de Deus, a única fonte, de bem ou de mal. Não havia dualismo. Ok? Tanto é assim que quando você lê 2 Samuel, o Senhor induziu Davi a fazer o censo. Quando você lê 2 Crônicas, 1 Crônicas, vai estar escrito que é quem? Que é o diabo que vai induzir a Davi. Por quê? Pós-cativeiro, Israel começou a entender, o mal não vem de Deus. O mal não vem de Deus, ok? Então é um espírito, porque é aquela coisa, seu coração é um trono que nunca fica vazio, chefe. Se Deus sair do seu coração, pode ter certeza, alguém vai sentar nele. Fala aqui, Jeová. E Jesus me ensinou sobre isso. Que no coração de alguém que ainda não conheceu a Jesus, há uma entidade lá sentada. É o valente. E a Bíblia diz que ele, o mais valente, tem que entrar em ação para expulsar esse morador. Quando eu e você aceitamos a Jesus, Jesus entra e expulsa esse valente e ele vai para a região desértica. E por que ele não volta? Porque tem alguém assentado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, entrarei e serei eu com ele e ele comigo. Então Jesus vem morar. Quando a pessoa se desvia e bota Jesus para fora, o que acontece? O espírito maligno, ele volta trazendo 7 indivíduos piores do que ele. O estado dessa pessoa é muito pior. Então você vai observar aqui, que no trono do teu coração nunca vai ficar vazio. Ou Deus, ou Satanás estão assentados sobre ele. Por isso eu digo, as piores pessoas que existem são os desviados. Então, campeão, nunca se desvie. Então, fala para 2 irmãos aí, diga, fica firme, meu filho. Fica firme, vaso. Fica firme, fica firme. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, para aqueles que estão meio barro, meio tijolo, que aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum meio barro, meio tijolo. Deixa eu dizer um negócio para você. Lute para nunca se desviar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Tudo que se faz num culto, você está desfazendo coisas e aborrecendo Satanás. Nós fizemos uma oração aqui. O que nós pedimos aqui? Senhor, desfaz as obras de Satanás. Você está batalhando contra ele. E por que você bate, repreende? Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor. Por que você pisa na cabeça do inimigo? Você tem poder para pisar em algum inimigo? Em algum demônio? Você tem? Você tem condição de agarrar na goela dele? Você tem? Tem? Não tem. Por que ele te obedece? Por causa de alguém. Por causa de alguém que está em você. Por causa da autoridade de alguém, do nome de alguém que está em você. Você está no nome dele, está no nome dele. Vai lá no meu nome. E aí ele vai obedecer ao que diz a palavra. Aleluia. Então o que te impede de Satanás te destruir, não é a sua bondade não, chefe. É o poder de Deus, é a mão de Deus que está sobre você. Porque no dia que você pisar fora e Deus tirar a sua mão, vai acontecer o que aconteceu com Saul aqui. O Satanás vem buscar. Ele vem buscar. E ele começou a atormentar. Não diz que possuiu, ele começou a atormentar. E começou a atormentar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês e olhem aqui para mim. Crença minha. Eu não aceito ter pesadelo. É gente que sonha com cachorro, é cobra, é água, é tempestade. Não, não. A Bíblia fala, Deus dá os seus enquanto dormem. Outra coisa, meu irmão, não acredita em tudo que é sonho que falam com vocês não, gente. Você já viu que a maioria das pessoas sonham com os outros?
E a maioria das pessoas que sonham com você só sonha coisa ruim. Você sabe o que a maioria dos sonhos são? Deus fala por meio de sonho? Claro, irmão, a Bíblia está cheia de casos. Mas uma grande maioria de sonhos, sabe o que é? A arrumação da psique do camarada. É o cérebro do cara e a psique dele que está arrumando um monte de informações que ele tem. Coisa que ele ouviu, um filme que ele viu, um negócio que impressionou. O cérebro vai arrumar isso através do sonho. Aí o camarada vem sonhar comigo que viu uma cobra me enrolando. Ah, vai plantar quiabo, rapaz, vai ver cobra com você. Eu quero falar com... Bom, irmão, e eu já estou cantando a pedra. Já estou cantando a pedra, chefe. E ainda chegam para mim e falam assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu vi assim uma cobra e vi uma água, mas eu não sei o que é não. O senhor sabe? Eu falei, ué, irmão, agora com os cabelos brancos, meu irmão. Meu filho, você que teve o sonho, você quer que eu saiba o que você teve? Não. Sonho que eu vou fazer um cruzeiro. Sonho uma coisa melhorzinha, mano. Agora não. Fala sério. Aqui, ó. Aí aquela coisa, escute só. Você se parece com o mundo que você tem mais contato com ele. Você se parece com o mundo que você tem mais contato com ele. Cuidado com esse negócio que gente que vê demônio em tudo quanto é lugar. Cuidado, irmãos, nossos olhos são ungidos para ver o Senhor, irmão. Essa coisa de gente que prega o tempo todo sobre o diabo, sobre o capeta, prega sobre Jesus, fala sobre Deus. O nosso Deus desfaz a obra dele. O nosso Deus esmaga Satanás. O nosso Deus, irmãos, é Deus. A ênfase está no poder de Deus e não no adversário. Amém? Aí o que acontece? O Espírito saiu, o Espírito do Senhor saiu, porque o Espírito sai, cara. E eu vou falar uma coisa para você. Triste é do homem, irmão, quando Deus se retira dele. Qual é o texto mais triste da Bíblia? Anota aí. Qual é o texto mais triste da Bíblia? Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Anote. Juízes 16, 20. E disse ele, levantar-me-ei e me livrarei novamente dos filisteus. Aí o autor vai dizer, porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. Essa coisa mais triste é Sansão achar, Deus está comigo e Deus já não está. Ai, Jesus, levante sua mão para cima, irmão. Diga assim, irmão, fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que isso nunca aconteça comigo. Irmãos, é algo que eu peço sempre a Deus, não me deixa enganado, não me deixa enganado. A pior coisa que pode haver com um homem de Deus é ele se enganar a respeito dele, e achar que Deus está aprovando uma coisa, quando Deus, na verdade, não está nada satisfeito com aquilo ali. Mas o que diz o texto? O pessoal falou assim, vamos achar um músico. Aí o pessoal da música fica assim, uau, vamos chamar um músico para o cara tocar. E quando tocar, a música vai te aliviar. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que Davi tocava bem. Um texto não fala aqui, irmãos? Amém? Verso 18. Então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudos em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Ok. Então Davi tocava. Porém, eu quero dizer algo para vocês. O que eu acredito? Não era música. Não era música. Não era o que Davi tocava. Era quem que Davi carregava. É o que Davi trazia. Aí sim, aí você se arrepia. É a quem Davi trazia. Quem Davi trazia sobre ele. Davi trazia uma unção poderosa sobre ele.
Então, quando Davi se aproximava e Davi tocava, aquilo que ele trazia sobre ele repreendia, incomodava a entidade que estava atormentando. Entendeu, irmão? E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O que eu e você trazemos sobre nós, o que nós carregamos sobre nós, gente. Então você vai ver que quando Davi chegava, Davi não chegava só. Davi chegava com presença. Tinha alguma coisa, tinha alguém com ele. Ele trazia alguém sobre ele. É o que eu quero incentivar você, aleluia. Quando você subir no altar, venha trazendo alguma coisa sobre você. Quando você for fazer GCD lá na praça, vá levando alguma coisa sobre você. Quando você estiver na sua casa e for visitar alguém, vá levando alguma coisa sobre você. Tem que levar alguma coisa sobre você. Aí vamos lá. Vamos para o versículo 14. O mesmo texto, o versículo 12 e 13, perdão. Do mesmo capítulo, 12 e 13. Diz assim, ó. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então naquele dia, quando Deus disse, eu tenho escolhido alguém, um homem segundo o meu coração, lá na casa de Jessé. Eram 8 filhos, Davi era o 8º. Vai olhando do primeiro até o 7º, não tem. Aí quando chega Davi, é ele. E aí vai derramar azeite, que é símbolo do Espírito Santo, e diz, e o Espírito se apossa do garoto. Viu? A experiência veio antes da promoção. Vou repetir, a experiência vem antes da promoção. Muitos de vocês querem promoção antes de experiência. Muitos de vocês querem reconhecimento por alguma coisa, sem antes ter a experiência com Deus. Ah, eu quero ter o cargo para fazer tal coisa. Tem alguns aqui que ficam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tá, ok, você quer ser, mas você antes não tem. Você primeiro tem que ter a experiência. Então Davi teve uma experiência, ele teve um encontro, e o Espírito se apossou dele. Aleluia! E se apossou tão poderosamente, que na hora que ele tocava, o Espírito se manifestava. Oh, bendito é o nome de Jesus. Oh, bendito é o nome de Jesus. É o que eu quero buscar hoje aqui. Eu quero incentivar a cada um dos senhores aqui, aleluia, a buscarem uma experiência profunda com Deus, de trazer a presença de Deus, aleluia. E qual é o problema? Qual é o problema? O problema é, por exemplo, eu vou na casa da mamãe. Apesar de eu já não morar com ela há muitos anos, e olha que já são muitos anos, né? Por incrível que pareça, vão fazer 32 anos já que eu não moro com ela. Mas, irmão, quando eu vou na casa da minha mãe, eu não peço licença para geladeira, para panela, para deitar, para sentar. E se bobear, meu filho, tiver umas frutas lá, eu vou fazer aí na feira e vou levar para casa. Ué, certo? E ainda tem que fazer marmita ainda. Você sabe por quê, irmão? Você tem uma intimidade. Você tem intimidade. É meu direito como filho. É o direito conquistado. Você não é bastardo de Deus, você é filho. Você é filho. E como filho, você tem direito a essa herança, te pertence, vaso. Irmãos, essa aqui é uma boa notícia para a turma que está daqui da segunda
para lá da fileira. Meu filho, você tem direito a essa herança. Isso não é, irmãos, para uma classe especial de pessoas. É um grupinho selecionado, algumas pessoas super especiais que Deus chamou. Não, Deus chamou para você. Ele diz, essa promessa diz respeito a vós. Aleluia, recebe essa palavra. Essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. É você tem direito a essa promessa, irmão. É você, irmão. Só que Deus, irmãos, o diabo usa quem quer. O diabo usa quem pode. Deus usa quem quer. O diabo usa quem pode. O diabo usa quem dá lugar. O diabo é intrometido. Deu brecha, o bicho está entrando. Deus não. Deus é educado. Deus é um Lorde. O Senhor, Ele bate a porta. E Ele vai convidar. Para alguns muito seletos, Ele vai fazer uma pressãozinha para te trazer de volta. Tipo, uma pressãozinha básica, tipo Jonas. Tipo Jonas. Mas de forma geral, Ele não faz isso não. De forma geral, Ele vai chamar você. Ele vai chamar você, Ele vai convidar você. Ele vai convidar. E uma coisa, aleluia. Quando você vê que Davi peca, os salmos de arrependimento de Davi, nunca vai dizer, nunca você vai ver dizendo assim, Senhor, não me tira do trono, não me tira do governo. A oração de Davi é, torna a dar-me alegria da tua salvação. Olha o que ele vai dizer assim, não retira-te de mim o teu espírito e não afaste de mim a tua face. Davi não está pedindo trono, ele está dizendo o seguinte, eu preciso da tua presença. O que ele está dizendo? Eu sem presença não sou nada, eu sem trono eu sobrevivo, sem tua presença eu não sobrevivo. Oh irmãos, aleluia, aleluia, você só é você, irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão. Oh, irmãos, essa é uma boa palavra, irmãos. Eu e você, irmãos, só somos alguém de verdade, só somos alguém completo quando nós estamos na presença, quando nós estamos debaixo da unção, quando nós estamos debaixo. E é o que eu vim incentivar vocês, é o que vocês carregam, o que nós carregamos. O que nós carregamos. É o que eu falei esses dias, preguei em Santa Bárbara, repeti lá em Santa Bárbara e vou falar com vocês. Tem pessoas que deixaram se estigmatizar. Chegou fulano, chegou problema. Por quê? Porque é uma pessoa problemática, só causa problema, uma pessoa chata, desagradável. Agora tem pessoas que chegam, que você fala assim, ô glória, fulano chegou. Eu quero dizer um negócio para vocês, irmãos. A Bíblia diz assim, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu farei presente. Então, irmãos, quanto nós somos aqui? Nós somos quase 100 aqui. Então, Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. Deus está aqui. Como Deus não anda sozinho, Ele não anda sozinho, Ele anda acompanhado da sua comitiva. Há uma comitiva angélica hoje aqui, neste lugar aqui. Oh, Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Porém, existem indivíduos que quando eles estão no ambiente, a probabilidade de Deus operar aumenta exponencialmente, porque eles são como um para-raio. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que você se torne essa pessoa, para quando você estiver num ambiente, alguém fala assim, rapaz, Deus pode operar, por quê? Porque Leonardo está aqui, Leonardo é vaso, Leonardo é condutor, aleluia, Leonardo traz alguma coisa sobrenatural sobre ele, oh glória, aleluia, bendito é o nome de Jesus, e eu vou fazer a pergunta, tema do estudo, o que você carrega sobre você? E aí Davi vai dizer, Senhor, restaura os ossos,
Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Ziel. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, irmãos, porque, querido, eu desconheço alguma coisa mais maravilhosa no meio evangélico do que a presença de Deus. Doce. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Glória, aleluia. Se o primeiro texto mais triste da Bíblia, e ele não sabia que o Espírito já não estava mais com ele, o segundo texto mais triste da Bíblia é Jacó. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus estava neste lugar. Rapaz, Ele estava aqui, eu não estou percebendo. Irmão. Você já pensou, irmãos, quando a gente chegar no céu, irmãos, e Deus retroceder e começar a mostrar, que dia que é hoje, gente? 4 de outubro de 22, 4 de outubro de 22, e Ele mostrar para a gente o que está acontecendo aqui, nesse mundo espiritual agora, aqui, que eu estou ministrando a palavra, e ele dizer assim, vocês não sabem o que estava acontecendo sobre vocês, as coisas que poderiam acontecer com vocês, se vocês se apercebessem do que estava ali. Amém, irmãos? Eu já disse para vocês, vou repetir, às vezes nós não temos noção do que está acontecendo, vaso. Porque, irmãos, Jesus disse para Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Estávamos eu e o pastor Amadeu. Eu e o pastor Amadeu numa vigília. Eu e o pastor Amadeu. Nessa época ele estava mandando em mim, né? E aí ele me deu a oportunidade de eu fazer algo, de fazer uma ministração no local que ele estava dirigindo. E quando eu ministrei, eu estava ministrando a palavra, e eu via quando desceu assim, sobre a cabeça de todo mundo assim, todo mundo não, minto, de várias pessoas, chaves amarradas em linhas assim, ó. Aquela linha de nylon branco, e detalhe, ainda tinha uma ponta que sobrava ainda, a visão foi tão detalhada que a linha sobrava ainda, e sobre as cabeças de algumas pessoas assim, aquele monte de chave assim, eram as respostas de Deus, estava sobre eles. E aí Deus falou para mim assim, eu quero que alguns deles troquem as suas ofertas por outras, porque essa que eles colocaram no coração não me agradou. Quando eu falei isso, uma grande maioria, fechou o coração. Eu via como estou vendo vocês assim, as chaves fazendo assim, ó, sendo recolhidas. Se eles tivessem visto, eles teriam obedecido. Mas como eles não conseguiram crer, eles não conseguiram receber. Eu e você não precisamos ver um anjo sobrevoando aqui para acreditar que há. Eu e você não precisamos ver absolutamente nada para acreditar. Há um mover sobrenatural sobre este lugar. Glória, aleluia. Há alguém aqui hoje que pode sarar você de uma enfermidade. Há alguém aqui hoje que pode trazer uma resposta que você tanto precisa. Há alguém aqui hoje que pode lavar a sua alma, trocar a sua veste. Por quê? Porque é presença de Deus, presença de Deus. O que nós trazemos sobre nós? O texto de Êxodo capítulo 25 vai dizer qual era o objeto mais importante do tabernáculo, a arca. A arca não era coisa muito grande não, era papo de 1,20 m por 80 por 80, de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, e uma tampa sobre ela, que é um propiciatório, que em inglês a melhor palavra seria mercy seat, que é assento de misericórdia. Ali estava a vara de Arão, um vaso com maná e as tábuas da lei. Os querubins que estavam sobre ela de asa, voltados um sobre o outro, no meio dos querubins havia uma bola, uma luz, algo incandescente, não feito pela mão do homem, que era a presença de
de Javé. Javé estava ali, ele se manifestava ali, entre os querubins. Se alguém quisesse ver aquilo, tinha que queimar incenso. Não adianta não, chefe, não adianta querer, eu quero ver, não. Tem que sacrificar, tem que se lavar, tem que comer, tem que ver, tem que deitar no incenso, fazer fumaça, e aí entra, oh glória, aleluia. Essa arca, ela é poderosa, essa arca, ela é maravilhosa, essa arca é símbolo de presença. Essa arca, Deus diz, ninguém pode chegar perto dela. Na hora que for transportar, todo mundo se afasta. Meia dúzia de pessoas selecionadas vão colocar uma vara de madeira, não encosta a mão nela. Quem encostar a mão nela morre, porque o negócio é sagrado. E essa arca é transportada no ombro de homens. Não coloque em carro de boi, não coloque em cima de cabrito, não coloque em cima de boi, coloque em cima de homem, porque a presença de Deus não vem por causa de objeto. Gente, não é simples, não é, irmão, não é o instrumento que traz presença, porque qualquer um então que tocasse a presença viria. O negócio não é o instrumento, o negócio é o tangedor que toca o instrumento, irmão. Ó glória! O negócio não é o microfone, o negócio não é o som, o negócio é quem está por trás do microfone, é a voz de quem sai por meio do som, irmão. É isso, gente, é isso, irmão, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos entender, nós precisamos fluir, irmão. Eu vou falar de novo essa palavra, nós precisamos fluir no Espírito, irmão. Vou repetir esse negócio, nós precisamos fluir no Espírito, irmão, nós precisamos fluir. Eu vou repetir essa palavra até alguém me ajudar a dar glória. Nós precisamos fluir no Espírito, irmão, nós precisamos fluir no Espírito, irmão. Fluir, irmão. Fluir. Uma coisa impressionante esse negócio de frequência. A questão os caras estavam explicando como é que os 40 Hz, que é o som, a frequência mais grave. Quem anda, por exemplo, quem anda no banco de trás já viu, geralmente quando você faz uma viagem longa, a maioria das pessoas que ficam no banco de trás, elas dormem. Por quê? Porque o grave se desloca para trás, mais para trás do que para frente. Quem está na frente está mais perto do Twitter. A frequência grave faz você descansar. Você sabe nessa coisa de heavy metal, essas coisas, que o pessoal fica thrash metal, aquela coisa que o pessoal fica... Você sabe que eles têm propositalmente sei lá como é que a medida que os músicos falam, de corda desafinada, é justamente para provocar irritação no ouvido, para a pessoa ficar fazendo aquelas doideiras, cara. É proposital, porque a frequência gera coisa dentro de nós. Nosso corpo reage à frequência. Ô irmão, ô querido, você imagina quando alguém toca cheio do Espírito, o que uma frequência dessa pode fazer, irmão? A matéria, o pastor Madeu agora, ele está aí rindo por dentro, que ele já me encheu a paciência com esse negócio de quântico, não sei o que lá, né? E eu não dava moral para ele. Mas, por exemplo, foi feito um experimento de uma câmara de gás para se formar um cristal, um vidro, alguma coisa do tipo, e colocaram Bach, Beethoven, música clássica, em torno daquela célula, daquele objeto ali. E o que aconteceu com o cristal? A materialização do negócio se formou numa forma de gota perfeita. Aí fizeram de novo o mesmo elemento químico, sobre as mesmas circunstâncias, ouvindo a voz de Hitler, falando aquelas doideiras. O troço ficou cheio de espinho, cara. Por quê? Porque a matéria reage à frequência. Meu filho, há uma frequência espiritual que eu e você precisamos tocar nela. Ô irmão, 3 me entenderam.
Você precisa vir para o culto para fluir no Espírito. Não é fluir na carne apenas, não é apenas a emoção, a gritaria. Você ouviu Mariane cantar, aquela outra menina, a esposa do Fábio, eu esqueço o nome, Thalita, uma com a unção do índio, a outra, tá. E aí, muitas vezes, a pessoa se empolga pela animação. Mas, irmão, não é a animação que a gente busca, não é a questão na alma, não, irmão, é fluir no Espírito. É cantar de uma maneira, irmão, que a minha canção não vai ficar presa nas quatro paredes. É cantar de uma maneira, irmão, que o som vai subir neste lugar e vai alcançar o céu. Eu quero alcançar teu coração. Eu quero tocar teu coração. Eu quero tocar teu coração. Porque no dia que eu toco o coração de Deus, irmão, não há nada que eu peça a Ele que Ele não vai me dar. Porque eu agradei ao Pai, irmão. O que se traz, o que se carrega sobre si. E Deus disse: consagra essa gente, porque, aleluia, os caras sozinhos não fazem nada, mas com a arca sobre eles, oh glória. Josué diz lá no capítulo número 3, e quando os sacerdotes que traziam a arca colocaram os pés na areia molhada do Jordão, as águas do Jordão pararam. Por quê? Não foi por causa de sacerdote, mas foi sobre aquilo que eles carregavam sobre ele. Se a presença sobre nós, se a presença estiver sobre nós, as águas do Jordão, irmãos, elas vão parar, irmão. As águas do problema, elas vão estancar, irmãos. As águas da dificuldade, elas se estancam, por quê? A gente precisa entender, da tribo de Levi viria todos os sacerdotes e levitas, todos de Levi. Mas quando chegava em Arão, de Arão vinha a linha sacerdotal. E de outras famílias vinham os levitas. Então poderia ser, por exemplo, da tribo de Gerson. Gerson, filho de Moisés. Gerson não poderia ser sumo sacerdote, não poderia ser sacerdote porque ele era filho de Moisés. Só os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes, mas Gerson poderia servir. Então tinha Gerson, tinha os Coate, os filhos de Coate, o nome do cara, os coatitas, ok? E tinha um outro indivíduo. Porque essa família, essas três famílias, elas específicas. Para quê? Para desmontar o tabernáculo. Uns levavam as cortinas, outros levavam as bases. Então, a coisa mais pesada, que eram as bases, as tábuas, ok? E a lona por cima, que era pele, era com os filhos de Gerson. Então, quando os príncipes trouxeram as suas ofertas, que eram os bois, 12 bois com 6 carros, Gerson foi o camarada, a família dele foi o que ficou com 4 carros e 8 bois. Uau! Eu tenho 4 carros, por quê? Porque é serviço pesado. A outra família ficou com 2 carros e com 4 bois, porque tinha outra parte que eles pegavam não tão pesado. Mas diz o texto sagrado, e os coatitas, os filhos de Coate, esses não ganham nada. Esses não ganham animal e esses não ganham carro. Por quê? Porque o que eles vão trazer, não trazem sobre carros, trazem sobre eles. Essa gente traz a arca, e quem traz a arca não traz em boi. Quem traz a arca, traz sobre o ombro. Oh, Jesus. Entendam, existem serviços e serviços na casa do Pai, uns mais pesados do que o outro. Porém, quem traz a arca tem que entender que se paga um preço por isso. E diz
o texto que lá no livro de Números, os filhos de Corá, quem são os filhos de Corá? Corá é neto de Coate. Corá é o cara que traz a arca sobre o ombro. E ele chegou um dia que ele disse assim: não é suficiente para mim apenas trazer a arca, eu quero o lugar de Moisés. Perigo, irmão, quando eu e você achamos que trazer uma arca já não é grande coisa. Não, irmão, pelo amor de Jesus. Termino aqui dizendo para você, irmão, porque eu estou com isso agarrado na cabeça, porque eu estou lendo Atos dos Apóstolos, e as pessoas traziam os enfermos para a rua, para se pelo menos a sombra de Pedro passasse. Se a sombra de Pedro não precisava falar, Pedro não precisava gritar, Pedro não precisava estender a mão, só a sombra de Pedro. Aleluia, porque Pedro estava trazendo uma coisa poderosa sobre ele. Oh, irmãos, estava trazendo uma coisa poderosa sobre ele. Vou repetir, ele estava trazendo uma coisa poderosa sobre ele. A minha oração é que os pastores da plenitude, toca aí vaso, 12 presenças, que os pastores da plenitude sejam reconhecidos não simplesmente pelo grande intelecto, pela grande sabedoria, mas que sejam reconhecidos, irmãos, por presença, gente que carrega glória, gente que carrega a arca, gente que traz a presença sobre si. Oh glória, essa é uma boa palavra, que discipuladores, irmãos, sejam reconhecidos como gente cheia do Espírito Santo, que as pessoas, os discípulos, vão correr para estar perto de vocês, porque vão dizer: essa gente é cheia do Espírito Santo, eles carregam algo sobre eles, que as pessoas, os moradores de Itaboraí, possam reconhecer que na plenitude está carregada de uma presença, de uma glória, de uma manifestação. Porém, paga-se um preço por isso, irmão. Paga-se um preço por isso, vaso. Paga-se um preço por isso. Quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a pagar o preço? Sacrifica seu sono, irmão. Sacrifica mais sua carne, gente. Volta a jejuar, povo. Voltem a jejuar, povo. Se você orar, vai matar o desejo do pecado, porque se você não orar, o desejo do pecado vai matar a vontade de orar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Coloca um propósito de jejum na sua vida. Vai buscar a Deus, meu filho. Ouça a palavra de Jesus nessa terça-feira. Vá buscar a presença de Deus, que a manifestação virá, que a glória virá, que a porta se abrirá, que o céu se abrirá. É ano de céus abertos sobre nós. Há um doce. Você tem que começar para ver se eu vou. Há um doce Espírito aqui. Eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Levante a sua mão e cante. Doce presença, presença santa, vem encher-nos do teu
e te adoro. Por sua presença aqui, os nossos corações, louvado seja o Senhor. Deus pode trocar suas roupas hoje. Deus pode trocar suas roupas hoje. Não há nada melhor, irmão, do que você suado, você tomar um banho e pegar a toalha tirada do guarda-roupa, que não foi usada ainda. A melhor coisa que tem é você tomar um banho, passar uma toalha limpa, usada a primeira vez depois de lavada, que eu quero dizer, né? E colocar uma roupa limpa. Você se sente bem. Quem sabe hoje, depois dessa palavra, Jesus queira trocar suas roupas hoje, suas vestes espirituais, aleluia, para você voltar a colocar seu ombro debaixo, colocar seu ombro debaixo da arca, amém? Coloca seu ombro debaixo da arca, vaso. Como é que eu faço isso, pastor? Volta a fazer aquilo que dava certo, que você parou de fazer. Você sabe por causa de que Davi fez aquela besteira danada de trazer a arca no carro de boi? E aí Deus matou Uzá lá, aquela coisa toda? Por quê? Porque os filisteus, quando roubaram a arca, mandaram a arca no carro de boi. Veio sozinha, com 2 vacas sozinha. Então criou-se um estigma, um conto fantasioso. Se fosse hoje a gente ia falar assim, uma lenda urbana, de que a arca anda em carro de boi. Não. Aquilo ali, a arca veio sozinha. E quando Davi quis trazer, se utilizar de um meio pagão para trazer a presença, Deus disse assim: não é isso que eu quero não, chefe. Volta e faz correto. Eu só venho sobre ombros. Então não é por causa de fórmula, vaso. Não é por causa de roupa nova. Não é nada disso. Não é por causa de dinheiro, posição, título. Eu falei com a turma, eu não sei onde que eu fui, acho que foi lá em Santa Bárbara. Mais importante do que aquilo que antecede o teu nome, é aquilo que é posterior ao teu nome. Valber Ferreira, o que antecede meu nome? PR. Mais importante do que o PR antes do meu nome, é aquilo que você vai acrescentar depois da vírgula, depois do meu nome. O que você vai colocar depois do meu nome? Trapaceiro? Arruaceiro? Ou você vai colocar assim, homem de Deus, chefe de família, servo do Senhor? Mais importante, o que vem depois do seu nome, é mais importante do que vem antes dele. Porque às vezes você só tem um título, só tem 2 letrinhas na frente, e o depois, meu irmão, é só desgraceira. Que depois do seu nome alguém escreva lá um adjetivo a teu respeito: homem de Deus, mulher de Deus, garoto sério, cheio da unção, cheio da graça. E aí, depois que escrever do seu nome, a gente coloca alguma coisa antes do seu nome. Amém? Vamos ficar de pé? Precisamos tanto da tua presença, Jesus. Precisamos tanto da tua presença. Levanta esses homens hoje, levanta essas mulheres hoje aqui. Levanta esses homens e essas mulheres hoje aqui. Ah, se ele encontrasse alguém aqui hoje. Levanta esses homens e essas mulheres, carregadores de glória, carregadores de presença, carregadores de unção, gente carregado de presença, gente carregado de unção. Ah, Jesus, derrama teu óleo hoje sobre este lugar. Leva-nos a esse lugar. Leva-nos a este lugar. Leva-nos a este lugar, Espírito. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a plenitude, Deus, com uma unção nova. Deus, esses 3 meses, Senhor, sejam 3 meses de derramar. Esses 3 meses sejam
3 meses de manifestação. Oh Jesus! Oh Jesus! Para fazermos a diferença aonde quer que nós venhamos estar, Jesus. Oh Deus, que seja assim sobre teu povo e aqueles que desejam. Aplauda Jesus da melhor maneira que você puder fazê-lo nessa noite. Oh glória.